Não dá pra negar, quem ama livros ama uma feira literária. E eu não estou falando só de leitores. Eu estou falando de escritores, de editoras, de livrarias. Todo mundo vê nesses eventos uma boa oportunidade de encontro. E claro, de celebração da leitura. Então se você, como eu, gosta desse tipo de evento, está se preparando para ir numa feira do livro, para ir para uma Bienal, esse vídeo aqui é para você. Porque antes de você sair fazendo a sua lista de compras, né, rondando aí pelos stands, conhecendo as pessoas, seus ídolos, pedindo para eles fazerem uma dedicatória no seu livro, saiba que vale muito a pena você conhecer a história por trás dessas feiras. Então por isso que nesse vídeo aqui hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber. A história por trás das feiras dos livros no Brasil e no mundo, onde tudo começou, curiosidades que talvez você não conheça e, claro, dicas super práticas para você aproveitar ao máximo a sua experiência. Vamos lá? Para entender a Bienal como ela é hoje, especialmente essas que a gente conhece, que são as edições de São Paulo e do Rio de Janeiro, são essas edições que lotam pavilhões, né? Gente, a Bienal de São Paulo do ano passado, 2024, teve mais de 700 mil pessoas. Vocês acreditam? Pois é muita gente. Eu acho até que bateu o recorde, se eu não me engano. Mas isso tudo tem suas raízes há muito mais tempo e em outro lugar. Vamos voltar alguns séculos aí no tempo para entender como tudo começou. As primeiras feiras do livro surgiram na Europa e a que sempre é lembrada como a mais famosa de todas nasceu em Frankfurt, na Alemanha, lá atrás no século XV. Imagina só uma feira que existe há mais de 500 anos e até hoje é considerada um destaque, né, no mundo todo quando o assunto é mercado editorial. Então, essa feira existe, é a Feira de Frankfurt, na Alemanha. E ela também não é só a mais antiga, né? Ela acaba sendo a mais relevante quando a gente fala de compra e venda de direitos autorais no mundo dos livros. E veja que curioso, ela nasceu praticamente junto com a invenção da prensa mecânica. Foi ali, pertinho de Frankfurt, que Johannes Gutenberg criou a famosa prensa mecânica, aquela máquina que permitia imprimir livros com rapidez, sem precisar copiar tudo à mão. E isso, claro, revolucionou o mundo da leitura, né? Só que como toda história tem as suas reviravoltas, no final do século XVI entrou em cena a questão da censura. No período da Contra-Reforma, a Feira de Frankfurt foi perdendo força por causa da censura. E daí então que Leipzig, uma cidade na Alemanha, assumiu o protagonismo como o novo centro editorial europeu. Só depois da Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha já dividida, muitas editoras migraram para o lado ocidental e Frankfurt ressurgiu como o grande palco do livro. Em 1944, a feira voltou oficialmente à cidade, com mais de 200 editoras expositoras, mesmo no país ainda se reconstruindo no pós-guerra. Então é algo interessante também. A feira foi crescendo, começou a atrair editores do mundo inteiro e a partir de 1976 passou a ter um país convidado de honra. E eu digo isso porque o Brasil já foi homenageado 2 vezes, em 1994 e em 2013. Então essa feira de Frankfurt é isso até hoje, né? Um grande palco das negociações do mercado editorial global. Com o sucesso da Feira de Frankfurt, outros países da Europa logo começaram a criar suas próprias feiras do livro, cada um com suas características, com seu público e com seu estilo específico. A primeira que a gente pode citar foi Madrid, na Espanha, que criou a sua feira em 1933. Eles instalaram barracas de livros no Passeio de Recoletos, bem no coração da cidade, com a ideia de aproximar os autores do público comum. E até hoje, a feira acontece no Parque do Retiro e continua sendo uma festa super tradicional e popular por lá. Depois veio Bolonha, na Itália, com um foco completamente diferente. Em 1964, nasceu a Fiera del Libro per Ragazzi, a feira de livro infantil e juvenil. Ela começou com apenas 44 expositores de 11 países e hoje é um destaque no mundo no tema de literatura infantil e ilustração. É lá que as editoras do mundo inteiro vão buscar novos talentos e comprar direitos de livros voltados para criança, para esse público infanto-juvenil. Já Londres foi pelo lado mais comercial. Em 1971, eles criaram um evento focado na negociação de direitos autorais que daria origem à London Book Fair, uma das maiores feiras de negócios editoriais da Europa. E a França também entrou no circuito em 1981, com o Salon du Livre de Paris. A proposta era unir mercado e cultura, ou seja, atrair tanto os profissionais da área quanto o público leitor. Com tudo isso, cada uma dessas feiras foi adaptando a ideia original de Frankfurt, que a gente falou no início do vídeo, e foram adaptando na medida aí das suas próprias realidades. Algumas focaram mais no público geral, outras no mercado profissional, algumas encontraram nichos bem específicos, como é o caso de Bolonha.
E é essa diversidade aí de formatos que tornou as feiras literárias uma tradição mundial. Lugares onde o livro é celebrado em todas as suas formas, como arte, como negócio e como experiência coletiva. Com toda essa movimentação na Europa, não demorou muito para o nosso Brasil também querer entrar nesse circuito aí das grandes feiras literárias. Foi em 1951, em São Paulo, que começou tudo por aqui. A Câmara Brasileira do Livro organizou a primeira feira popular do livro, inspirada diretamente nas feiras europeias, como as de Frankfurt, Londres e Bolonha. Ela foi montada ao ar livre, na Praça da República, e tinha como proposta criar um espaço de encontros entre leitores, livreiros, editoras e gráficas. Era como trazer o clima das feiras medievais europeias para o coração da cidade. A experiência se repetiu no ano de 1956, dessa vez no Viaduto do Chá, ponto ainda mais central da capital paulista e com maior fluxo de pedestres. A ideia deu certo e foi crescendo. E nos anos 60, a feira passou a ganhar um formato ainda mais robusto. Virou uma mostra cultural e gráfica com exposições de tipografia e artes visuais, em parceria com museus tipo o MASP. A grande virada veio em 1970, com a realização da primeira Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no pavilhão do Parque Ibirapuera. Essa primeira edição foi idealizada por 3 nomes de peso do mundo literário: Edgar Cavalheiro, Rubens de Borba de Moraes e Antônio Cândido. A meta era clara: colocar o Brasil no radar das grandes feiras internacionais. E funcionou. A Bienal passou a acontecer a cada 2 anos, daí vem o nome Bienal, que é algo que acontece a cada 2 anos. E olha só, São Paulo pode até ter iniciado o modelo da Bienal, mas não foi a única cidade a criar um evento marcante no universo dos livros. Em 1955 nasceu a Feira do Livro de Porto Alegre, uma das mais antigas e queridas do Brasil. A primeira edição foi montada na Praça da Alfândega, com apenas 14 expositores, com um motivo muito claro: levar os livros até o povo. Tanto que o lema da feira era esse: se o povo não vem à livraria, nós vamos levar a livraria até o povo. Muito legal, né? Bom, o sucesso dessas feiras de São Paulo e Porto Alegre logo inspirou outras iniciativas pelo país. E então a gente chega finalmente no Rio de Janeiro. Em 1983, nasceu a Feira Internacional do Livro do Rio de Janeiro, organizada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. O evento aconteceu em nada mais, nada menos que no Copacabana Palace. Sim, nos salões de um dos hotéis mais icônicos do país. Quem nunca gostaria, né, de dar uma passadinha por lá? Bom, em 1987, o evento ganhou o nome que conhecemos hoje, Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. E aí se mudou para o Rio Centro, que é esse grande pavilhão, na verdade tem vários pavilhões, que é onde acontece o evento até hoje. E claro, além das bienais do Rio e de São Paulo, várias outras cidades também criaram seus próprios eventos literários, como Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Salvador. Todas essas cidades aí têm as suas edições e são super movimentadas também. Cada uma com a sua cara, com seus autores locais e com aquele clima único que só quem ama a Feira do Livro conhece. E se você acompanha o Clube de Literatura Clássica, sabe que a gente esteve presente nas 2 últimas edições, né, da Bienal do Rio e de São Paulo, e pretende marcar presença também nas próximas. Inclusive, comenta aqui embaixo em qual cidade que você gostaria de ver o clube. Quem sabe a gente não aparece por aí. Agora que você conhece a história, as curiosidades e o tamanho aí dessa festa literária, vamos falar de coisas práticas. Eu vou deixar algumas dicas preciosas para você aproveitar a Bienal do Livro como um verdadeiro veterano de feira e não passar nenhum perrengue. Primeira coisa, compre o seu ingresso antecipado. Você precisa se organizar nesse sentido. Assim, você vai evitar filas, na medida do possível, claro, e conseguir garantir o seu lugar. Nessas bienais cheias, como de São Paulo e do Rio de Janeiro, os ingressos costumam esgotar muito rápido, especialmente nos finais de semana, então é muito bom se precaver nesse sentido. A segunda dica que eu dou é para você levar mochila, sacola, ecobag ou até mesmo mala de rodinha. Na primeira vez que eu fui na Bienal, eu até achei um pouco estranho as pessoas andando de mala de rodinha pelos corredores. Parecia um exagero, mas para quem já foi consegue entender. Você entra só para dar uma olhadinha e sai com uma pilha de livros. Então é melhor estar preparado, né? A terceira dica que eu dou, que não custa dizer, vá com roupa confortável. O Rio Centro ou a Anhembi, São Paulo, são enormes. Então use tênis, roupa leve e, se puder, também leve uma garrafinha de água. É sempre muito calor e é bem comum ver as pessoas sentadas no chão, assim, descansando, porque é puxado mesmo. Então, aproveita já, leva uma garrafinha e também lembre-se que tem praça de alimentação. A quarta dica que eu dou é para você olhar a programação com antecedência. Nessas feiras, existe já uma programação fechada, com palestras, sessão de autógrafos, mesas para debate e, muitas vezes, eventos simultâneos. E isso pode ser um problema para as pessoas indecisas como eu.
Então, você que quer ir abraçar o mundo, dá uma olhada na programação antes, escolhe o que você quer ver para você não perder nada. E a quinta dica que eu dou é para você ficar de olho nas promoções. Algumas editoras oferecem descontos especiais e até brindes. Então é costume, né, que eles postem nas redes sociais, mas não se esqueça de sempre ficar ligado nisso, porque sempre tem alguma surpresa para quem visita o stand. E uma dica bônus: se você puder, leve as crianças da sua família nesse evento. A Bienal tem programação infantil incrível, programação de contar história, apresentação de teatro, bate-papo com autores infantis, então é uma ótima porta de entrada para esse universo da literatura e um grande incentivo também que a gente pode dar para nossa futura geração. Então me conta aqui nos comentários, qual Bienal ou Feira do Livro você quer visitar? E se você quiser ver o Clube de Literatura Clássica por aí, também já diz a cidade que a gente vai dar um jeito de fazer acontecer. A gente se vê por aí, na Bienal ou na próxima leitura. Até lá!